Antes, tem participação especial. Olhar Clínico, com o Dr. Álvaro Furtado. Médico infectologista, colunista aqui da Band News FM, que hoje está conosco aqui no Band News São Paulo para falar sobre essa notícia confirmada agora de que o Instituto Adolfo Lutz tem a informação de que o surto de gastroenterite registrado no litoral do estado foi de fato causado por um norovírus. E a gente quer entender exatamente o que é esse norovírus, doutor. Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Privan. Bom dia para Carla, para os nossos ouvintes. Esse assunto está rendendo. Eu já falei com o Ivan no sábado. Eu já falei ontem com o Barão, já falei com todo mundo aí na Band sobre esse assunto, mas ontem até na coluna, eu acho que eu até falei, eu chutei que era o norovírus, eu acho que eu até acertei. Depois eu vou olhar aí na gravação de ontem. Esses vírus, eles são transmitidos, eles são eliminados nas fezes. Olha só, vamos entender o processo. Alguém pegou, a fonte provavelmente deve ter sido água, muito provavelmente vai estar sendo feita uma avaliação de qual é a causa desse surto, e ele é transmitido, o norovírus, pessoa a pessoa. Então, se você está lá com a síndrome de diarreia, não lavou a mão, foi no banheiro, passou para outra pessoa, então ele é rapidamente transmissível, isso vira um surto numa velocidade de horas, de dias. E o que ele dá é um quadro de dor de barriga, diarreia, náuseas, vômitos, e às vezes um quadro bastante grave, porque a quantidade de episódios de diarreia pode chegar a 10 episódios, 20 episódios. Em criança, em idoso, isso pode ser preocupante, porque causa uma desidratação grave. Mas, usualmente, as infecções por norovírus são autolimitadas, dura mais ou menos 24, 48 horas. Mas, como eu falei com o Ivan e falei ontem, é muito ruim você começar o seu ano novo no troninho, tendo diarreia todos os dias com febre e dor no corpo. Não é a melhor passagem de ano e começo de ano para quem experimentou aí ter a infecção pelo norovírus. É uma passagem, né? É uma passagem. Horrível. Horrível, O que me preocupou um pouco foi que mais cedo a gente falou sobre esse assunto, doutor Álvaro, e aí teve ouvinte perguntando sobre tratamento com antibiótico, né? Eu achei bem assustadora essa pergunta, porque, primeiro, qual é o tratamento, né, para esse norovírus? A gente tira essa dúvida com o senhor agora. E segundo, antibiótico não é para sair tomando assim de qualquer jeito, né? Precisa da receita médica e uma indicação muito certeira ali, certo? Perfeito, Carla. A norovírus é o próprio norovírus, vírus. Então eu não dou antimicrobiano, não dou. Inclusive, até se você tomar antibiótico para infecção viral, você pode até piorar a sua diarreia, porque você seleciona a flora do trato gastrointestinal. Então essa infecção não é tratada com antimicrobiano, com antibiótico. Então, como eu trato o norovírus? Repouso, hidratação vigorosa, aquela velha receita de vó. Água de coco, ficar em casa, hidratar, dieta leve. Se tiver dor no corpo, febre, tomar analgésico, tudo isso acaba sendo o que a gente faz. É uma doença autolimitada, geralmente a diarreia reverte em 72 horas, e eu trato os sintomas e hidrato bem esse paciente. Então não é para tomar antibiótico, aliás, até porque precisa de receita para comprar antimicrobiano, mas o que eu sempre temo é que as pessoas têm antibiótico em casa que sobra de tratamento de infecções anteriores, lá de uma sinusite, de uma amidalite, e acaba achando que tem que tomar. Não tem que tomar antibiótico para infecção causada por vírus, você pode piorar a sua diarreia. Então, é ficar em casa, é repousar, a diarreia vai melhorando, a febre vai passando e você vai ficar bem na maior parte dos casos. E mais cedo também a gente estava falando sobre como se proteger. Sobre a necessidade, que é básica, de higienização das mãos, mas é importante que a gente reforce. O que mais, doutor? Olha, Sheila, as pessoas não aprenderam, né, Covid-19, de lavar a mão direito, né? Então, a primeira e vamos falar, porque vai chegar o carnaval agora, daqui a um tempo, e as pessoas vão para a praia, vão de novo entrar numa situação de risco de ter surto de doença infecciosa. Então, lavar a mão é fundamental. Antes de manipular alimentos, especialmente alimentos de procedência desconhecida, depois que você sai no banheiro, né? Quando você está com diarreia, então é até legal dentro da casa a pessoa ficar num banheiro só, se está tendo esse quadro de infecção gastrointestinal. Agora, alimentos, né? A gente até brincou ontem, cuidado, vai na praia, crustáceos, frutos do mar, aquele lanchinho, sanduíche natural que vende na praia,
é muitas vezes causa de surto vírus e bactérias contidos em alimentos mal conservados. Então, nesse calorão, fica imaginando você na praia, aquelas pessoas que vendem alimentos que você não sabe nem a procedência, nem o tempo de conservação, a qualidade da água, água mineral, gente. Você vai para a praia, não vai tomar aquelas águas que vende na praia, que você não sabe nem a procedência. Às vezes a pessoa até prepara lá uma caipirinha e bota um gelo que ele preparou sem ser o gelo com água mineral, então aquele gelo pode ter alguma bactéria, algum vírus. E claro, a questão da qualidade da água das praias. Você não vai se aventurar ir para a praia, essa qualidade está imprópria, nem entrar no mar se a qualidade da água está imprópria. Porque se você como é transmissão fecal-oral, o vírus eliminado nas fezes, você vê aquelas cenas nas praias, daqueles canos entrando no mar, jogando aquela sujeira lá dentro, aquilo pode ter vírus. Se você engolir a água ali, a água entrar na boca, você pode ter infecção intestinal. Então, não vá para a praia se a qualidade da água está inadequada. Ou nem entre no mar se você for ficar só tomando sol, leva a sua comidinha, não compra nada, não pega esses alimentos contaminados, porque é uma boa forma de você se prevenir de surto de diarreia. Aliás, o doutor falou dos mexilhões, né? A gente também citou o surto que teve lá em Santa Catarina, e os mexilhões são, por enquanto, os principais suspeitos, né, de terem provocado esse surto. A minha pergunta, doutor, é em relação a... Primeiro é o seguinte, eu estava vendo as fotos do norovírus. Que bichinho bonitinho. Como é que ele faz um estrago desse tamanho? Bonito. Parece um buquezinho de flor. É bonitinho, é bonitinho. Mas é o seguinte, ele tá aí no dia a dia, né? A chance da gente... Tá. Sei lá, você tá no metrô e você compra uma balinha, você compra, enfim, né, usa um banheiro público. Mas nesse caso, e principalmente por causa dessa grande procura por turistas, né, nessas cidades do litoral, a gente viu um surto, né, um espalhamento desse vírus, que é o que chama atenção. Porque ele tá, pelo que os médicos falaram, né, tá no dia a dia. Os médicos estão acostumados a tratar esse tipo de coisa, ele vai rápido, tratamento é fácil. O que isso fala sobre as condições dessas praias, desses lugares turísticos, já que esse espalhamento, essa transmissão foi tão intensa, né, nessa cidade? A gente estava falando só de em dezembro, 2.000 casos atendidos com esses sintomas nos postos de saúde ali do Guarujá, né? Eu ia fazer a mesma pergunta, doutor. Por que o surto nesse ano foi desse jeito, né? Porque as pessoas falam, todo ano tem, todo Será ano que o norovírus rola. está ficando mais forte, né? Porque isso ou as acontece com pessoas outros estão mais vírus. fracas, ou por que nesse ano foi desse jeito, será? Ótima pergunta. O norovírus é um vírus bobo, bobinho. Só que pensa você, nessas praias, a hiperlotação. Se o vírus é transmitido pessoa a pessoa, você pega o contexto de um local lotado de pessoas. Lotado. Se uma pessoa tiver infecção por norovírus, e se ela não lavar a mão, ela vai passar para outra, vai passar para outra. Pensa no final do ano como as pessoas vão para essas praias. Fica 10 pessoas numa casa, 15 pessoas numa casa. Além disso, a questão que pode ter contribuído para esse surto, que está sendo investigado ainda, é a questão do saneamento básico. Pensa nessa época do ano. A capacidade dessa cidade de manter o fluxo de saneamento adequado, a quantidade 3, 4, 5 vezes maior de pessoas que estão usualmente frequentando essa cidade. Então, todo esse conjunto de dados, frente também associado à capacidade altíssima de disseminação de norovírus, ele é altamente transmissível, apesar de não ser grave, a gente teve esse quadro de surto, e que pode acontecer outras vezes também. Então, prestar atenção em saúde pública, prestar atenção em medidas individuais, prestar atenção em alimentos, e ter uma preparação melhor para esses locais, né? Esse ano ficou famosa aquela música lá de descer para BC, né? E eu vi as cenas lá do Eu canto. Não fala disso com a Sheila, Nós que ela vai começa. descer. Não. Vou ficar falando de descer para quem teve diarreia. E aí você vê aquelas cenas, a quantidade de pessoas. Se você tiver uma pessoa ali com norovírus, se ela não se higienizar, ela pode passar para todo mundo que está em volta dela. Então, realmente, a gente tem que prestar atenção. Vírus também de transmissão gastrointestinal, ele também são vírus importantes no surto, não só vírus respiratório, né? A gente ficou muito acostumado com a Covid, de vírus transmitido pelo ar, mas também as mãos e diarreia pode terminação pelas fezes desses vírus, né? Ô, doutor, perguntas de ouvintes, tem algumas aqui. Doutor gosta, hein? Primeiro, vou juntar duas aqui, porque tem ouvinte perguntando se pode tomar esses remedinhos que refazem a flora intestinal e que são vendidos em farmácias, e se pode tomar, e outro ouvinte perguntou, se pode tomar remédio que contém a diarreia. A gente sabe até os nomes dos que tem por aí, né?
Pois é. Os reguladores de flora são legais mesmo tomar, mas é por um tempo curto, e se você tiver tendo muita diarreia por vários dias. Então, uma diarreia autolimitada, não há necessidade de tomar esses reguladores de flora. Agora, remédio para conter diarreia, a gente não gosta muito, tipo Imosec, tem algumas classes que contém, porque é melhor você eliminar todo esse vírus que está no trato gastrointestinal para que ele não fique ali causando inflamação. Então, na maior parte das vezes, a gente evita tomar medicação para conter aqueles que seguram a diarreia, porque acaba prejudicando. Só se for uma diarreia muito importante. Por isso que a gente fala. Se tiver grave, tiver com muita diarreia, com sintomas mais que chamam a atenção, é melhor você ir no pronto-socorro, passar no médico, ser orientado. Às vezes até indicado hidratação na veia, quando a pessoa consegue estar vomitando muito, não consegue tomar líquido oral. Então é melhor pegar um acessinho, correr na veia ali, uma hidratação para melhorar, mas nessa situação tem que ir para o pronto-socorro mesmo, tá? Criança, idoso, desidratação é PS mesmo e tem que ir mesmo. Diarreia, vômito, náusea, febre, ainda que baixinha, doutor, são sintomas de outras viroses também, né? De outras doenças. O Renato tá perguntando aí como é que a gente diferencia, assim como a gente fez esse exercício, né, na época da pandemia, depois do H1N1, como é que eu sei que é gripe, o que é um resfriado. Tá perguntando aqui como é que dá para diferenciar, né, um norovírus de algo que possa ser mais grave, né? Quando o paciente, então, infecção intestinal, quando você começa a ter febre muito alta, quando você começa a ter um quadro muito prolongado, ter até eliminação de muco nas fezes, até sangue nas fezes, você tem que pensar em outras causas de diarreia, né? Até bactérias que causam diarreia, porque nessa época do ano não é só norovírus, rotavírus, também tem salmonela, shigella em alimentos, então também tem que ver, porque aí tem que dar antimicrobiano. Quando o paciente tem uma suposta virose com sintoma respiratório, espirro, coriza, aí não é vírus gastrointestinal, é vírus respiratório. Aí vai entrar naquela lista de influenza, Covid, até o metapneumovírus, que a gente está falando bastante agora, o surto lá na China que está acontecendo, que são vírus respiratórios, sintoma respiratório. Aí é outra conduta. Agora, gastrointestinal, geralmente, são esses principais vírus e bactérias, e virose é um termo geral. Virose eu uso para tudo, né? Pode ser uma virose gastrointestinal, pode ser uma virose respiratória. Então, é infecção causada por vírus, aí a topografia pode ser diferente. Pode ser mesmo o trato gastrointestinal ou a via respiratória. E, por último, aqui uma pergunta que eu separei, favoritei para pegar aqui do... E perdeu, né? E perdi o nome de quem fez. Coisa. Mas ele tá perguntando a relação com o animal. Se bichinho também pega e, enfim, se passa de bicho para ser humano e tal. Então, a transmissão, é claro que para cachorro, gato, tem alguns vírus específicos relacionados à transmissão para esses animais domésticos. O que acontece é que alguns protozoários, como giardia, a giardia pode ser transmitida de cachorro para o homem. E aí, quando o cachorro começa a ter um quadro de diarreia, também tem que ser tratado, porque se você entrar em contato, transmissão fecal oral dessa bactéria, desse protozoário, na verdade, pode ser transmissão do cachorro para o homem. Agora, norovírus, essas coisas é mais difícil mesmo, mas se você tem algum pet em casa e ele começa a ter um quadro de diarreia, tem que ir prolongado, tem que investigar a causa, porque se você não tratar o pet, ficar dando aquele beijinho que você dá na boca do pet, manipulando ali alguma coisa, você pode também pegar, no caso, não norovírus, mas realmente a giardia, que é um agente importante de diarreia, tanto em cachorro quanto em homem. Foi a Liliane, tá, que fez a pergunta. Liliane. E é isso aí. Eu queria tanto dar beijinho em homem, mas tudo bem. De pet não, mas beijinho na boca de homem, a gente gosta. Ô, doutor, muito obrigada, viu? Mais uma vez, por nos ajudar aqui. Tem outras tantas perguntas, mas eu acho que assim, a gente vai continuar tratando desse assunto e orientando aqui os nossos ouvintes. Por hora, eu agradeço demais. Doutor Álvaro Furtado, infectologista, médico infectologista, colunista aqui da Band News FM. Um bom dia, obrigada mais uma vez. Gente, feliz ano novo para todo mundo, feliz muita ano saúde. Novo. Feliz ano novo, tava com saudade do doutor Álvaro, a gente ama, né, conversar com ele. Então, um beijo. Beijo, doutor, bom trabalho. Tchau.